tinha colocado esse vídeo até no YouTube, mas houve um probleminha e eu precisei remover. Estou regravando, vou reeditar, e esse daqui é o vídeo onde eu pretendo falar a respeito do dia D, dia do desembarque. Nesse vídeo daqui eu vou colocar muitas imagens para você entender o que é esse dia D, o que é que aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu. Eu quero já aproveitar logo também de início e pedir para você, se você não for inscrito aqui, faça essa gentileza, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei, enfim, tudo aquilo que eu sempre peço aqui nos vídeos, tá bom? Ótimo vídeo para você, e vamos começar a contar a história do chamado dia D, o dia do desembarque. Joia? 10 dias atrás, hoje é dia 16 de junho, 10 dias atrás, no dia 6 de junho, lá nos Estados Unidos e também na Europa, se comemorou o chamado dia D, o dia do desembarque. Foi a ocasião em que os aliados, eles colocaram um fim, através de uma gigantesca operação militar, naquilo que ficou conhecido como sendo a Segunda Guerra Mundial. Isso porque, assim, em 1939, mais precisamente no mês de agosto de 1939, havia uma certeza de que uma guerra, ela era iminente. Não havia mais dúvida, estava literalmente no ar que iria acontecer uma guerra. E quando foi no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha, a toda poderosa Alemanha, invadiu a Polônia. Esse movimento que ela fez deflagrou aquilo que nós conhecemos como a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela estava com sede de vingança. A Alemanha, ela 20 anos antes havia sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. Agora ela estava novamente de volta com sede de vingança, querendo se livrar, repassar, enfim, se vingar da humilhação que ela havia sofrido cerca de 20 anos antes. A Alemanha, ela estava muito bem armada, bem equipada, estava indo bem economicamente, e ela via naquela ocasião o momento ideal para fazer aquilo que ela havia tentado 20 anos antes e não havia dado certo. Os soldados alemães, eles eram muito bem treinados, estavam bem armados. A população alemã, ela estava plenamente de acordo com tudo o que o Partido Nacional Alemão estava fazendo. Inclusive, aliás, é bom que se diga, ela estava muito bem doutrinada, a população alemã. Você sabe o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que não importava o que o nazismo viria a fazer, estava fazendo, campos de concentração, invadindo países, deportando pessoas, não importava, como o povo estava muito bem doutrinado, dando apoio para isso, eles sabiam que podiam seguir exatamente naquela batida. E aí a guerra, ela foi se prolongando, foi ficando cada vez pior. Os aliados resolveram entrar também nessa questão da guerra. Só que até 1943 por aí, tudo indicava que a Alemanha é que iria ganhar aquela guerra. Os aliados estavam conseguindo algumas vitórias, vencendo algumas batalhas,
Mas até então tudo indicava que seria a Alemanha que iria levar daquela vez. E os aliados, eles começaram a entender o seguinte, que para vencer aquela guerra, para dar um basta nela, porque lá em 1943 já eram 4 anos de guerra. Lembrando, ela começou em 1939, em 1943, 4 anos de guerra. Os aliados então começaram a compreender o seguinte, que era necessário ir lá na Alemanha, de preferência invadir Berlim, porque lá é que estava o centro nervoso, o quartel-general, o poderoso quartel-general alemão, com seus altos oficiais, incluindo entre eles o principal, Adolf Hitler. Mas a questão era a seguinte, como é que nós, no caso os aliados, iriam fazer isso? Como é que nós vamos chegar lá na Alemanha? Como é que nós vamos chegar lá em Berlim? Observe esse mapa aqui na frente. Havia 3 possibilidades. Havia a possibilidade de se tentar chegar lá pela Itália, pela Espanha ou pela França. A Itália não era possível pelo seguinte, porque a Itália ela era uma forte aliada dos alemães. Pela Espanha poderia até ser. O problema é que a Espanha, conforme você vê aqui no mapa, ela estava muito afastada. Até você desembarcar homens, equipamentos, artilharia, material, para poder começar essa operação e percorrer essa distância até chegar lá em Berlim, os alemães, óbvio, iriam perceber essa manobra e iriam reforçar a sua defesa. Então o que restava? O caminho mais curto seria desembarcar então lá na França. Porque da França até chegar na Alemanha, conforme você ainda vai vendo aqui no mapa, era uma distância relativamente curta e dava para fazer. Os alemães, o alto comando alemão, eles sabiam que os aliados estavam tramando alguma coisa, algo como uma invasão, algo como um desembarque. Eles só não sabiam exatamente como, quando e principalmente o local onde isso iria acontecer. Nesse contexto daí, os aliados então usaram a seguinte estratégia. Eles deixaram que os espiões alemães, eles meio que, entre aspas, descobrissem documentos, entre aspas, também secretos, indicando que iria acontecer um desembarque, e que esse desembarque iria ser na França, e que esse desembarque seria, nesse mapa aqui, nesse próximo mapa, você pode conferir, ia ser lá no norte da França. Mas já te antecipando, na verdade, os aliados desceram lá no sul da França. Só que eles enganaram os alemães. Eles deram a entender que ia ser lá na frente, lá no norte, na cidade de Calais. E eles desembarcaram lá atrás no sul. O que aconteceu por causa dessa manobra? Os alemães, eles resolveram deslocar os seus soldados, uma boa parte dos seus equipamentos, artilharia, tudo lá para o norte, esperando os aliados lá. Só que os aliados, eles fizeram, conforme eu disse, uma estratégia e, na verdade, o desembarque iria acontecer cá na região sul, nas praias da Normandia. E o que aconteceu? No final da madrugada do dia 6 de junho de 1944, uma gigantesca força militar, uma gigantesca logística militar, esses números que você está vendo aqui,
mais de 120 mil homens, mais de 12 mil veículos, quase 24 mil paraquedistas, uma grande força militar desembarcou lá nas praias ao sul da França. Os paraquedistas, para que vocês possam ter uma ideia, eles desceram atrás das linhas de defesa da Alemanha. Então, os alemães que estavam resguardando ali aquele trecho de praia, eles ficaram entre o fogo cruzado, porque pelo mar estava desembarcando diversos soldados. E atrás deles pulou quase 24 mil paraquedistas e eles ficaram ali no meio desse fogo cruzado. O sucesso dessa operação, ela foi tão estrondoso, tão espetacular que por volta de 2 horas, 3 horas da tarde daquele dia 6 de junho, o desembarque havia sido completado e aquele trecho da praia da Normandia havia sido tomada pelos aliados. Agora os aliados, eles tinham diante de si uma espécie de porta de entrada, um corredor que iria levar eles até Berlim, que era o grande objetivo desse dia D, o dia do desembarque. Antes, eles iriam fazer uma parada lá em Paris, a capital da França, porque a capital francesa ela já estava também sob o domínio dos alemães. Eles iriam libertar Paris e depois iriam marchar conforme aconteceu até Berlim. Lógico, enfrentaram resistência, mas conseguiram chegar em Berlim para tomar a capital alemã, ocupar o alto comando, prender ou executar os altos oficiais alemães para colocar um fim naquela guerra. O sucesso desse desembarque foi tão estrondoso, tão espetacular que 10 meses depois aconteceu a operação em junho. 10 meses depois, em abril de 1945, a guerra já estava terminada, os alemães já haviam se rendido. Pois bem, esse dia D passou a ser comemorado em todo Estados Unidos e Europa, sempre na data de 6 de junho. Na data de 6 de junho, sempre é comemorado o chamado dia D, o dia do desembarque, a gigantesca operação militar que colocou um fim, um ponto final na guerra e nos planos do Partido Nacional Alemão, no plano dos nazistas de tentar conquistar a Europa e depois conquistar o mundo. Ok? Esse vídeo daqui eu vou fazer ele em 2 partes. Essa parte daqui foi para contar o que foi esse dia D, esse desembarque, como aconteceu, através do que eu estou falando aqui e de imagens. Na segunda parte, um próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou contar e explicar o que é que nós, 77 anos depois, podemos aprender daquela grande operação militar, quais lições, o que é que aquilo tudo nos ensina. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Não esqueça, vou só reforçar, se você não for inscrito, faça a gentileza, se inscreva, deixe seu gostei. Até o nosso próximo encontro. Valeu!